Passa sobre um Tiago Veia, vai encher o pé, atirou, defesa de André Ferreira, sobra ainda a bola, Gil Dias, cruzamento, segundo posto, já está! Golo do Benfica! Golo! Benfica, Benfica, Benfica! Henrique! Henrique Araújo! Foi desta forma, num remate ao segundo poste, que Henrique Araújo fez o segundo do Benfica frente ao Passos de Ferreira, o seu segundo golo no jogo, o terceiro golo do jovem madeirense no campeonato, já tinha marcado um num outro jogo que se realizou no Estádio da Luz, num jogo até que o Benfica não ganhou, no jogo que o Benfica não ganhou, perdeu inclusivamente. Já na passada sexta-feira, Henrique Araújo voltou a ser destaque e fez os 2 golos da vitória do Benfica na última jornada do campeonato, época 21-22. Para este 45 minutos à Benfica, já tenho comigo o Nuno Queimado. Nuno, bem-vindo. Vamos começar a falar da época do Benfica, começando primeiro pelo fim pelo fim do campeonato, que deu 2-0 ao Benfica frente ao Passos de Ferreira, 2 golos do menino madeirense Henrique Araújo, o primeiro a começar o jogo, o outro a acabar a primeira parte, porque na segunda já pouco se viu para algumas oportunidades que o Benfica ainda teve. Ainda assim, o Benfica ganhou por 2-0 em Passos de Ferreira. Que pensamentos é que se podem ter no final deste jogo entre Benfica e Passos, que deu 2-0 com 2 golos vindos diretamente da formação do Seixal? Boa noite, Francisco. Enfim, o último jogo do campeonato acabou por ser, se calhar, um dos que mais agradou à família benfiquista, e não tem a ver única e exclusivamente com o resultado, mas sim com o facto de termos visto o Benfica ganhar e um Benfica composto, na sua grande maioria, por jogadores da formação. Um, foi com enorme prazer que assisti à exibição do Benfica. Penso eu que deu para perceber aqui e ali a potencialidade de alguns dos jogadores que estiveram em campo. Para mim, dá-me especial gozo ver o Henrique Araújo marcar. Um, gostei de alguns pormenores, e gostei mais ainda do acerto, das peças que foram chamadas a campo, que não demonstraram que seria aquele o primeiro ou segundo jogo pela equipa principal do Benfica. Fica no último jogo do campeonato, a satisfação de conseguir ver, se calhar, um novo caminho para o Benfica. Um caminho, se calhar, feito com mais gente da formação e mais gente da formação a participar na integração do plantel do Benfica. Jovens esses que tiveram a sua oportunidade, alguns mais uma oportunidade, outros, como foram o caso do Martim Neto e do Diego Moreira, tiveram as suas oportunidades, ou neste caso tiveram a sua primeira oportunidade na equipa principal do Sport Lisboa e Benfica, num jogo em que houve muitas alterações. De resto, bastava olhar para a convocatória do Benfica e perceber que o Benfica iria jogar de forma completamente diferente, que muita coisa se iria mudar, e mudou. Desde logo a não inclusão de Darwin Núñez, do melhor marcador do campeonato, de Grimaldo do lado esquerdo, de Tarapte, que também não jogou, e de começar logo de início. E Odisseias também não.
nem Odisseias, nem Otamendi. Vertonghen esteve no banco, tal como Tarapte, que só jogou 8 minutos, mas houve muitas alterações e o Benfica terminou este jogo aliás, começou e terminou com muitos jogadores da formação do Seixal. O Benfica começou este último jogo com Elton, Gilberto, Tomás Araújo, Morato e Sandro Cruz. Só na defesa são 3 jogadores made in Seixal. 3, se contarmos com o Morato, são 3. Já que o Morato chegou ao Benfica ainda jovem e começou ainda nos juniores do Benfica. Depois no meio campo, Meite, Paulo Bernardo e João Mário. Aqui mais um da formação, Paulo Bernardo. E na frente, Gil Dias, Tiago Oveia e Henrique Araújo. Destes 3 da frente, apenas Henrique Araújo e Tiago Oveia são da formação. Portanto, se formos a contar, Nuno, só para começo de jogo foram, se as contas não me falharem, 3 na defesa, mais um no meio campo, que é o Paulo Bernardo, 4, mais 2, dá 6. O Benfica começou com 6 jogadores da formação, algo que não se viu durante toda a época, incluindo nos jogos da Taça da Liga. Incluindo os jogos da Taça da Liga. Enfim, apesar de serem jogos de fim de campeonato, aquilo que fica é que também os nossos jovens, tal e qual como os jovens de outras equipas, aquilo que se calhar necessitam é de oportunidades para poder jogar e para poder aparecer e para pelo menos terem uma chance de mostrarem o seu valor e de que estão na luta por um lugar no plantel. O Benfica apresentou 6 jogadores vindos diretamente do Seixal, da sua equipa principal, e a verdade é que em termos de jogo jogado, eu arriscaria a dizer que tenho que de certeza que não foi o pior jogo que o Benfica fez nesta época desportiva. Ou seja, os jovens do Seixal, ao integrarem a equipa principal, não são sinónimo de perda de qualidade, quando muito se calhar até serão um ganho ou um extra de qualidade na equipa. Há que dar oportunidade, eles também terão que fazer por isso, como é óbvio, mas há que criar um caminho que permita dar oportunidades a estes jovens para irem podendo aparecer e ganhar o seu lugar. E parecia que me estavas a ler a mente, porque o Nelson Veríssimo, na conferência de imprensa pós-jogo, falou precisamente da inserção dos jovens, da utilização dos jovens em contexto profissional, não que eles já não sejam profissionais, obviamente, mas no contexto de equipa A. E é sobre isso mesmo que vamos agora ouvir o Nelson Veríssimo, numa das partes em que ele falou precisamente sobre a utilização dos jovens, mas neste caso sobre a utilização útil, vamos dizer assim, e já vão perceber onde é que eu quero chegar. Neste caso, a utilização dos jovens, como é que a coisa se faz, qual é que é o processo, vamos dizer assim, para que os jogadores da formação possam ter oportunidades na equipa principal. E isto tem muito a ver com aquilo que o Nuno acabou agora de dizer. Portanto, a possibilidade que nós demos a alguns jovens de se estrear e ter volume competitivo na equipa e desta forma mostrarem-se aos sócios, aos adeptos, ao futuro treinador, mostrar aquilo que é a sua qualidade, porque se a pessoa que conhece bem esses jogadores sou eu, juntamente com todos os outros treinadores que eu tive a oportunidade de treinar na formação. Portanto, nós sabemos que a qualidade existe, é uma questão de oportunidade, é uma questão dos plantéis também serem construídos para que esses jovens tenham essa possibilidade de se mostrar, e em função daquilo que me está a dizer, eu olharia mais para aquilo que são as questões qualitativas,
do que as questões quantitativas, porque efetivamente nós não conquistamos nada, e não conquistando nada é sempre uma época negativa. Agora, o Nuno parecia mesmo que estavas a ler a mente, porque isto vem calhar como se fosse a cereja no topo do bolo, que tem a ver com precisamente a utilização dos jovens na equipa, em contexto de equipa principal, em contexto de primeira divisão, neste contexto da formação dos plantéis serem efetuados em função daquilo que há na formação e em função daquilo que é a ideia do treinador, e a ideia, mais do que do treinador, também coadjuvado com a direção do tal planeamento que viemos a dizer aqui há alguns programas atrás. Perfeitamente. Eu penso que em termos da aposta nos jovens nas equipas principais, o paradigma vem mudando de algumas épocas para cá. Se até há alguns anos aquilo que era, vamos dizer, a cultura de transição do futebol jovem para o futebol sénior baseava-se num contexto em que numa equipa sólida, e vamos-lhe chamar de tranquila, com um esquema já bem enraizado na equipa, iam-se fazendo entrar aos poucos os jovens, quando a equipa estava com resultados que permitissem uma maior liberdade de movimentos, que permitissem uma maior margem de erro ao atleta. De alguns anos para cá, aquilo que se vem notando é que o paradigma alterou-se, e aquilo que as equipas ou os treinadores, quando escolhem os jogadores para os seus plantéis, não é em função da idade do jogador, mas sim em função da qualidade do jogador. Se o jogador aos 18 anos apresenta um ritmo competitivo e uma qualidade técnica e tática suficientes para ombrear com os restantes atletas, seria errado não olhar para ele como um ativo a considerar para a equipa, e se ele o demonstrar nos treinos, passará a ser ele a contar, digamos assim, como titular, em detrimento daqueles que tiverem menor rendimento, mas está a deixar de ser tema o fator idade se do mesmo lado começamos a ver cada vez mais jogadores com 35, 36, 37 anos ainda a jogar, por outro lado também começamos a ter menos medo de apostar nos miúdos, e se calhar com algum risco, mas terão que aprender, se calhar, on job, como se costuma dizer, com os erros que vão cometendo no decorrer das provas, mas aquilo que contará efetivamente será a qualidade. A qualidade é que deverá ditar a sua permanência ou não no plantel e na equipa principal. E agora a minha pergunta é: o que é que deveria ter sido feito ao longo destes últimos 2 anos? Porque a época passada foi com Jorge Jesus, este ano começou com Jorge Jesus, terminou com Nelson Veríssimo. Posso dizer que só esta temporada, depois da inclusão ou das estreias de Martim Neto e de Diego Moreira, 2 campeões europeus de juniores pelo Benfica, juntamente com o Henrique Araújo, mas o Henrique já tinha sido utilizado por Nelson Veríssimo em jogos Tal e qual anteriores. como o Tiago Araújo, o Tomás Araújo, perdão. Exatamente. Tal como o Tomás Araújo. Ao todo, o Benfica esta temporada utilizou 36 jogadores, que foi um máximo histórico a nível daquilo que é a equipa do Benfica. Até aqui nada disto tinha acontecido, ou pronto, não tinham feito ou não tinham sido utilizados tantos jogadores ao longo de uma só temporada. E de referir que o Benfica e que o Nelson Veríssimo já tinha lançado outros jovens, se bem que há aqui
2, 2, 1. Um que tinha sido lançado primeiramente por Jorge Jesus, que é o caso do Paulo Bernardo, e depois os restantes, os outros 4, Henrique Araújo, Tomás Araújo, Sandro Cruz e Tiago Gouveia, já usados ou já utilizados e estreados por Nelson Veríssimo. 36 jogadores numa só temporada é bastante, tendo em conta que um plantel à partida se faz com 25 jogadores, se não estou em erro. Pelo menos em jogos da especialidade, vamos dizer assim, em videojogos da especialidade, que eu não vou referir quais, ou qual, melhor dizendo, mas as pessoas sabem, quem joga sabe perfeitamente de que jogo em específico de estratégia de futebol que eu estou a falar. À volta são 25 jogadores, entre 22 a 25 jogadores. O Benfica esta temporada usou 36 jogadores. E estes 36 jogadores deram a que o Benfica na última temporada, não, nesta temporada fizesse 74 pontos, que é só a pior classificação em termos pontuais desde 2006, que foi a última vez que o Benfica, ou foi a última vez que o Benfica, ou neste caso, a última não, foi mais uma, que o Benfica terminou em terceiro e fez 67 pontos. Do Benfica desde 2005, 2006, com Ronald Koeman, que não fazia tão poucos pontos numa só temporada com 34 equipas. Porque, aliás, com 34 jornadas, com 34 equipas não. Com 34 jornadas, o Benfica tinha feito a época passada um terceiro lugar, fez 76 pontos. Ainda fez menos 2 pontos, ou por outra, exatamente, esta temporada o Benfica faz menos 2 pontos que a época passada. E faz mais alguns do que em 2005, 2006, quando fez 67 pontos. De lá para cá, desde 2005, 2006, até, ou desde o final de 2006 e até ao início da época de 2014, em que só se jogavam 30 jornadas, portanto são menos 12 pontos, 12 pontos a menos, 4 jornadas a menos, e o Benfica, desde 2005, 2006, até 2009, 2010, não tinha sido campeão. E tinha feito pontuações, enfim, que acaba por não contar aqui, precisamente porque são pontos relativos a 30 jornadas. Com 34 jornadas, a última vez, sem contar com a época passada, que o Benfica tinha feito tão poucos pontos, tinha sido em 2005, 2006, quando estava Ronaldo Koeman no comando técnico do Benfica. Estes números todos deverão querer dizer alguma coisa e que serão, ou que servirão certamente de análise não só ao Rui Costa, que está na estrutura, também ao Rui Pedro Brás e agora também com a saída do Nelson Veríssimo, com a entrada do Roger Schmidt, mas quanto ao alemão já lá vamos, esta tão pouca pontuação e são 74 pontos, estes 74 pontos são apenas menos 2 pontos que o ano passado. São 2 pontos. Há aqui vários pontos comuns à época de Ronald Koeman. Ficámos também em terceiro, também chegámos aos quartos de final da Liga dos Campeões e também fomos, não, neste caso fomos nós que eliminámos o Liverpool, ou seja, encontramos o Liverpool pelo caminho. Há aqui vários pontos de. Eu percebo a necessidade perante aquilo que é o futebol de hoje em dia e a quantidade de jogos que são pedidas aos profissionais que façam entre as competições domésticas, as competições da Europa e os compromissos internacionais das seleções, eu percebo que haja a necessidade de ter
eventualmente plantéis um pouco mais extensos do que aquilo que vinha sendo habitual. Ainda assim, parece-me que ter 30 corrige-me só, É isto. 6, não é? Estamos quase a falar de 40 jogadores utilizados, parece-me excessivo. É um indicador de que o, o 11 do Benfica está sempre em mutação, digamos assim. Existem sempre elementos novos, não há um 11 padrão. E não haver um 11 padrão não é propriamente uma coisa má, desde que a equipa funcione como um todo e todas as peças saibam onde é que têm que jogar e tenham enfim, os seus papéis bastante bem definidos. O que, temos que ser honestos, não é de todo aquilo que tem vindo a acontecer nestes últimos 2 anos. Infelizmente, a anterior direção entendeu voltar a apostar num treinador que sabemos que não prima pelas escolhas das canteras, por assim dizer, preferindo contratações sonantes, caras, de jogadores já feitos, ou, na cabeça desse treinador, jogadores já feitos, muitos deles depois vêm-se a provar ou que eles não estão feitos, ou então que ele não tem mesmo, utilizando as palavras dele, se calhar mãos para o Ferrari, parece-me aquilo que se calhar veio ao de cima é que, entre tantas contratações que foram feitas e tanto dinheiro que foi gasto, era dentro de casa que estavam, pelos vistos, inúmeras soluções que não envergonhariam o Benfica, de certeza. E já para não falar de Florentino e de Jota e de outros casos semelhantes, aquilo que fica é que poderíamos ter um plantel bem mais curto, aproveitando depois a qualidade que existe na formação. Sai caro ao Benfica duplamente, sai caro porque faz investimentos brutais em jogadores que muitas das vezes não rendem, e temos vários exemplos na equipa, no plantel sénior do Benfica, e sai caro ao Benfica porque investe num centro de estágio de casa de futebol do Benfica e em uma série de dezenas e centenas de ativos que, pelos vistos, até há bem pouco tempo, não tinha qualquer intenção de os aproveitar. Ou seja, são custos em duplicado para o clube. Espero que se tenha conseguido tirar algum ensinamento. Nelson de Veríssimo se teve algumas virtudes, e ainda assim teve algumas, sim. Ainda assim acho que devemos agradecer ao Nelson de Veríssimo pela sua passagem no Benfica, pelo sacrifício e pelo profissionalismo demonstrado, mas a coisa que devemos ficar gratos é por nos voltar a mostrar, como já tinha mostrado Bruno Lage e Rui Vitória, que existe qualidade no Seixal, que o facto dos miúdos irem consecutivamente à final da Youth League não é obra do acaso, é do trabalho que é lá realizado e da qualidade dos jogadores que lá estão. E dizia eu, se há virtude neste trabalho de Nelson de Veríssimo, é voltar-nos a lembrar que se calhar aquilo de que necessitamos está muito mais próximo de nós do que às vezes imaginamos. E ao que parece, o novo treinador gosta de usar a formação dos clubes por onde passa. Isso acabou por acontecer no PSV, com alguns jogadores que subiram à primeira equipa. Alguns deles jogaram contra o Benfica na Liga dos Campeões, no play-off da Liga dos Campeões, coisa que pode voltar outra vez a vir a acontecer na próxima temporada, mas isso serão contas para se fazerem lá mais à frente, já durante a próxima temporada, já no início da próxima temporada, já que esta próxima temporada vai ter o pecúlio ou vai ter uma coisa tão peculiar como é uma paragem a meio do campeonato,
porque temos um campeonato do mundo para se realizar entre novembro e dezembro, entre 21 de novembro e 18 de dezembro, o que é perfeitamente espetacular. Só que não. Vamos a mais uma declaração de Nelson Veríssimo pós, pós-jogo, também sobre os jovens, e depois a próxima declaração, e é a última que é a última que eu aqui tenho, em que ele falou sobre a postura da equipa durante os jogos que ele acompanhou, e foi desde janeiro, final de novembro, final de dezembro, com o jogo do campeonato com o Porto, que o Benfica ganhou, que o Benfica perdeu por 3-1 no Dragão. Mas para isso já lá vamos. Aliás, até vai servir de início de tema de conversa para analisarmos aquilo que foi a temporada 21-22 do Sport Lisboa e Benfica, que começou com Nelson Veríssimo na equipa B, Jorge Jesus na equipa principal. Em dezembro, Jorge Jesus sai e entra Nelson Veríssimo de novo para assumir como treinador principal do Benfica desde final de dezembro, se quiser, desde janeiro até agora, quando já está finalizado o campeonato. Mas primeiro, vamos então a esta declaração sobre a utilização dos jovens, vamos lhe chamar assim, parte 2. São escalões de formação. Obviamente, depois, em função daquilo que são as ideias do treinador e a estratégia para o jogo, pode haver algumas oscilações, mas os jogadores que hoje se apresentaram aqui no jogo, assim como todos os outros que não vieram, muitas vezes treinam connosco. Portanto, obviamente não há uma continuidade ao longo do tempo desejável numa equipa, e os treinadores têm que entender isso. Não há uma continuidade, mas em muitos momentos os jogadores da Sub-23 treinam na equipa B, os da equipa B treinam na equipa A, alguns da equipa A às vezes, ou melhor, quando vêm à equipa A regressam à equipa B, portanto os jogadores estão, digamos que, familiarizados com as ideias dos treinadores. Já é um começo saber que os jogadores treinam com os jogadores dos escalões acima, os sub-23 a treinar, ou alguns dos sub-23, obviamente, a treinarem com os da equipa B, os da equipa B com os da equipa A, e às vezes também os próprios sub-23 e os sub-19, portanto, entre os sub-19 e os sub-23, alguns são chamados à equipa principal, e todo o plano de formação, vamos dizer assim, vai dando nisto, mas obviamente que no caso deste jogo foram o Martinete e o Diego Moreira a entrar, não entraram de início, jogaram como suplentes, ou começaram o jogo a suplentes e ainda puderam jogar pelo menos, ainda puderam jogar 20 minutos, 21 minutos se quisermos ser mais concretos, ainda foram 21 minutos, mas nestes 21 minutos deu para perceber que quer o Martineto, se calhar até mais o Martineto do que o Diego Moreira, podem muito bem vir a ser aposta na próxima temporada com o Roger Schmidt. Estou a falar destes dois, já para não falar, obviamente, do próprio Henrique Araújo, que falou no final do jogo e disse que vai continuar a trabalhar para mostrar ao próximo treinador que também quer ser opção. Não disse desta maneira, mas disse de uma outra forma, obviamente. Mas está aqui lançada, diria eu que... Nuno, ajuda-me. Está aqui lançado o... está aqui lançada uma bela forma de usar os escalões mais jovens ao longo da temporada, já com o novo treinador, que ao que parece gosta muito de usar os jogadores da formação. Eu lembro-me de quando o PSV jogou contra o Benfica, que um dos alas, o ala direito, se não estou em erro, um miúdo de 18, 19 anos, grande qualidade, enfim,
estamos a falar de um miúdo de 18, 19 anos que é chamado à equipa principal do PSV para jogar na Liga dos Campeões. Hum, eu penso que o trabalho a ser feito deve ser feito dessa forma e deve ser feito por esse caminho, ou seja, um trabalho em conjunto entre os diversos atletas do clube de vários escalões, para que estejam sempre aptos a integrar os trabalhos sempre que tal for necessário, ou, se for caso, ou se for essa a situação, até para fazerem parte do plantel da equipa sénior. Um, porque, como dissemos há bocado, enfim, a idade acaba por ser um pormenor, desde que haja qualidade, um, é basicamente um pormenor e não há por que não ter um miúdo de 18 ou 19 anos a jogar de início no Sport Lisboa e Benfica. Não seria o primeiro, não será o último, com certeza. Eu lembro-me que o Benfica, penso eu que foi na época com que a Flores, que disputa um derby em Lisboa, um Benfica Sporting, em que a dupla de centrais era Miguel Vítor e Sidney. Se não estou em erro, um tinha 18 e o outro tinha 19 anos. Como? Certo, certo. Como? Eu tenho. Dá-me a ideia que foi com Kike Flores. E a Sim. dupla era Miguel Vítor Sidney, se não estou em erro, o Miguel Vítor com 18 e o Sidney com 19. Penso que ganhámos o jogo 2-0 ou 2-1, algo desse género. Ou 2-0. seja, 2-0. A O qualidade. Sidney marcou. Como? Foi 2-0 e o Sidney marcou. Uh, Pois esses números já não tenho tão bem. Foi, foi. Mas, Foi. mas apenas para dar o ênfase de que, existindo a qualidade, não há porquê não apostar e não há porquê não jogar. Ok? Diego, efetivamente, com 17 anos, no papel será aquele que terá mais dificuldades, não é? No papel. Pá, mas no Barcelona, Gavi também tem 17 anos, acabou agora de renovar uma cláusula de 1.000 milhões, uma cláusula de rescisão de 1.000 milhões, também tem 17 anos e também joga. Ou seja, é procurar e analisar se existe essa possibilidade e se o jogador está em condições de o poder fazer e de trazer uma mais-valia para o clube. Se assim não for, não perde nada em estar um ano na equipa B, a ganhar ritmo competitivo e a tentar ultrapassar outros obstáculos durante o ano para voltar mais forte na época seguinte. Mas penso que sim, que o trabalho deverá caminhar por aí, até para que o treinador da equipa principal possa ter uma análise mais pormenorizada de tudo aquilo que tem à sua volta, para poder chamar a equipa principal sem obrigar o clube a andar a contratar jogadores por 20 milhões para colmatar. Essas deveriam ser as exceções, ou seja, o clube deveria ter uma, duas, três exceções no máximo dessas, não é? De jogadores, que impliquem um investimento mais avultado do clube, e o resto seria entre aquilo que cá está e aquilo que existe na formação, conseguir montar um plantel competitivo. Este ano não sei se ainda vai poder ser assim, porque dá-me a sensação que o plantel terá que ser bastante mexido, digamos assim. O jogador do PSV que falavas era o Cody Gakpo, que apesar de não ter 19 Gakpo, anos, não, Gakpo do lado esquerdo, que eu penso que até é um dos capitães do PSV Eindhoven, mas do lado direito seria outro jogador que eu agora não me recordo. o, O nome. o Madueke Exatamente. Esse mesmo. Que eu penso que ainda é mais novo do que o Gakpo. tem 20 Ah, anos. Exato. Em havendo qualidade, pá, não há por que não apostar. Exatamente.
quando há qualidade e os jogadores até a mostram fora da equipa A, se bem que também há alguns exemplos, até mesmo na equipa do Benfica, de, de jogadores que tiveram as suas oportunidades na equipa A e não tiveram a projeção que se calhar desejariam. Entre eles, estou agora a recordar-me agora assim muito de cabeça, o João Carvalho, que foi agora campeão na Grécia com o Olympiacos, Sim, centrocampista. sim. O Hélder Costa, que subiu à primeira liga inglesa com o Fulham, agora com o Marco Silva. O próprio Ivan Cavaleiro. Hum, É assim, e que tantos não outros. tiveram, dos que não tiveram oportunidade, podes juntar aí os clássicos Bernardo Silva e João Cancelo. E o Cancelo, claro. Isso. Tens agora o caso do Dessa Jota. já é velha. Já, como se costuma dizer, já é É bater um velhice bocado no corrente. ceguinho, mas é tão óbvia que, enfim, serve apenas para exemplificar. Há aquela coisa de se tentar explicar através da caricatura, não é? Do exagero, para as pessoas tentarem perceber. E eu penso que o Bernardo Silva e o João Cancelo acabam por funcionar como a nossa caricatura ou o nosso exagero para tentar frisar a ideia. E a partir daqui, cada um tira as conclusões que quiser. Olhando para aquilo que foi a época do Benfica, começou, diria eu, que muito bem, com o apuramento primeiro para o play-off da Liga dos Campeões e depois para a fase de grupos da Champions. O Benfica faz os primeiros 2 jogos da Liga dos Campeões, tem um empate em Kiev 0-0 com o Dinamo e vence o Barcelona por 3-0 na Luz, dentro do contexto do Barcelona, que não é o contexto atual, ou que não é o contexto com que termina o Barcelona, é um contexto completamente diferente, mas o Benfica faz as primeiras 7 jornadas só com vitórias, casa e fora. Começou, o primeiro jogo foi fora em Moreira de Cónegos e o Benfica ganhou por 2-1. E, e passados 7 jogos, o Benfica ganha o Barcelona por 3-0 e depois perde na Luz com o Portimonense por 1-0. Este jogo com o Barcelona, esta vitória por 3-0 e a consequente derrota por 1-0 na Luz frente ao Portimonense foi o gatilho suficiente para o restante da temporada, que acabou com uma ida à final da Taça da Liga e que o Benfica perdeu com o Sporting por 2-1 e termina com mais de 15 pontos de desvantagem em relação ao primeiro classificado e campeão nacional, Porto. Francisco, os dois jogos que sublinhas aí, a vitória com o Barcelona em casa e a derrota com o Portimonense, também em casa, são um bocadinho do espelho, são um bocadinho o pronúncio daquilo que estava para vir, ou seja, é aqui este carrossel de emoções que vai do 3-0 aplicado ao Barcelona na Liga dos Campeões até à derrota em casa com o Portimonense, é um sobe e desce de exibições, enfim, de alegrias e de desilusões que depois começaram a ter um caráter mais repetitivo, ou seja, recorrentemente os jogos em casa começaram-se a tornar penosos, hum, e face à qualidade exibicional que se via no jogo do Benfica, não era também muito difícil de adivinhar que, enfim, a coisa começaria a entrar num caminho pouco auspicioso para aquilo que eram os desejos e os objetivos do clube. Infelizmente vai-se a verificar exatamente isso. Tal e qual como disse o treinador Nelson Veríssimo, não é uma época boa para o Benfica. Não é uma época boa para o Benfica. Aliás,
para nós benfiquistas basta não ganhar o campeonato para já não ser uma época boa. Um, toda, todo- Todas aquelas outras competições, a Taça de Portugal, a Taça da Liga, são apenas uns paliativos para a gente não se sentir tão mal com a perda do campeonato. Epá, nem os paliativos nos foram servidos enquanto adeptos, epá, o que fez com que toda esta viagem até ao final da época fosse extremamente dolorosa de assistir. Como digo, acabou por culminar quando começámos o programa, acabou por culminar com uma vitória em Paços de Ferreira que deixou, acho que deixou um bocadinho, um brilhozinho nos olhos dos adeptos benfiquistas para a próxima época. Que é sempre assim, para quem não vence é sempre assim, o final de época é sempre um renovar de expectativas e de esperança para aquilo que está para vir. No caso do Benfica, ainda mais com a nova equipa técnica, evidentemente que as projeções para o futuro acabam sempre por ser melhores do que aquilo que é deixado para trás, neste caso. Ahm, Olha, indo para o último assunto e que está diretamente relacionado com este, com esta irregularidade de exibições por parte da equipa do Benfica, o Nelson Veríssimo tem a sua própria opinião sobre esta irregularidade exibicional que não começou com ele, obviamente, começou antes, começou precisamente após esta derrota no Estádio da Luz frente ao Portimonense por 1-0. O que é que terá sido a principal causa para que houvesse esta irregularidade exibicional? Há quem diga que foi falta de atitude dos jogadores, há quem fale em escolhas erradas para ir para dentro de campo por parte dos treinadores. O treinador Nelson Veríssimo diz assim: Aquilo que aconteceu, e eu sei onde é que está a querer dizer, e acho eu que é isso, estamos a comparar aquilo que foi, por exemplo, o rendimento da equipa nos jogos da Liga dos Campeões, penso que é por aí que esteja a dizer, o próprio jogo em Alvalade. Pronto. Eu acho que acima de tudo, e é pelo menos a minha análise, o treinador acima de tudo tem que perceber qual é o perfil dos jogadores que tem. O perfil dos jogadores, o perfil da equipa e qual é o adversário que nós vamos enfrentar. E na minha opinião, aquilo que nós fizemos e bem, nesses jogos que está a falar, foi reconhecer a capacidade dos adversários, e depois a partir daí, olhando para aquilo que era o nosso momento naquela fase da época, adotar a melhor estratégia que fizesse sobressair aquilo que é o potencial dos jogadores. E a explicação do Nelson Veríssimo é esta: olhar para a equipa adversária e ajustar tendo em conta o plantel que se tem. Pois, eu percebo e tem alguma lógica, mas vem um bocadinho de encontro àquilo que já aqui afirmámos em programas anteriores, que é Nelson Veríssimo viu-se obrigado a adaptar esta equipa digamos, àquilo que as outras equipas faziam. Aquilo que se pretende no Benfica é que o Benfica domine o jogo contra os adversários e os adversários é que vão ter que se adaptar ao domínio que o Benfica tenta impor. Aqui acabamos por, face às debilidades da equipa, e é isso que eu subentendo da parte de Nelson Veríssimo, foi que face às debilidades da equipa, havia que perceber o que eram os pontos fortes das outras equipas e tentar atenuá-los e contorná-los da melhor maneira. Daí termos sempre saído melhor e saído por cima em jogos em que o adversário tentava cair em cima da nossa equipa e onde os nossos jogadores se sentiam mais confortáveis. Se calhar, lá está, como ele dizia, devido às características desses mesmos jogadores, mas dá a sensação então que, sendo assim, tendo sido jogadores escolhidos pela outra equipa técnica, que a outra equipa técnica
terá escolhido mal os jogadores para o estilo de jogo que queria fazer, digo eu. Portanto, quando um treinador herda um plantel, tem de ajustar. Se bem que mesmo com o Jorge Jesus, pareceu-me a mim que o Benfica jogou quase sempre desta forma, sempre a tentar aproveitar os espaços dados pela equipa contrária, numa tentativa de jogar quase sempre em contra-ataque. E o Benfica fez isto inclusivamente quando goleia o Sporting de Braga na Luz. Também foi quase sempre assim. Que o Benfica ganha 6-1, se não estou em erro, no Estádio da Luz ao Braga. Joga assim durante quase todo o tempo contra o Bayern de Munique e marca 2 golos em Munique. Não marca em Barcelona porque o Seferovic não marcou. Teve um bico de bota para encostar a bola para o fundo da baliza e falhou redondamente. E depois foi a partir daí ver que o Darwin Núñez foi a solução encontrada, já que depois o Seferovic lesiona-se. Portanto, o Darwin Núñez, digamos que pode-se considerar como sendo o melhor jogador da época. Sim, sim. Em termos do plantel do Benfica, eu penso que sim. Não custa muito admitir que hum, terá sido o jogador mais nesta equipa e quanto menos Rafa se foi vendo, mais foi sobressaindo Darwin, que teriam quase papéis idênticos, um na faixa esquerda, o outro na faixa direita, em termos de jogo, mas com esta ponta final também de Rafa, que eu acho que estava a fazer um bom início de campeonato. Mas esta ponta final de Rafa acaba por atirar, e já desde das prestações da Liga dos Campeões, acaba por atirar Darwin para a figura maior do plantel do Benfica este ano. E claramente um dos intérpretes deste campeonato e desta época do Benfica. Para além do Darwin, quem é que na tua opinião foi também destaque, quer pela positiva, quer pela negativa, porque houve certamente alguns destaques negativos nesta temporada que o Benfica termina pela, pela segunda vez consecutiva, tendo em conta o ano passado também, o Benfica termina mais uma vez em terceiro lugar, longe do primeiro lugar. Olha, a época foi bastante fraca, mas eu diria que Lucas Veríssimo estava a fazer um bom início de campeonato. Eu diria que Otamendi, e levando até em linha de conta a idade do Otamendi, voltou a fazer um bom campeonato. Voltou a fazer um bom campeonato. É sem dúvida uma das peças importantes do Benfica neste momento, na defesa. Quanto ao resto, pá, sou muito sincero, pá, sou obrigado a dar uma nota positiva ao Gilberto. Não é pela qualidade técnica do jogador, mas é sim pela entrega, que, que não se vê nos companheiros, infelizmente. Não conseguimos ver a mesma postura no resto da equipa. De resto, relativamente ao restante plantel, achei que estava tudo uns furos abaixo, inclusivamente Grimaldo,
muito menos interventivo. Por acaso acaba bem a época, mas não teve um dos melhores começos, na minha opinião. Everton veio confirmar outra vez que há aqui um erro de casting, não sei se é da posição, se é daquilo que é pedido ao jogador. Yaramchuk fica um pouco aquém das expectativas, sou sincero. E há poucos jogadores que se consigam evidenciar pela positiva. Vertonghen fez alguns jogos bons pelo Benfica, mas sinto que voltou a demonstrar algumas falhas técnicas que foram comprometedoras. Quanto ao guarda-redes, entre os postos continua a ser um muito bom guarda-redes, fora dos postos continua a ser apenas um guarda-redes. Apenas um guarda-redes. Entre os postos eu acho que é muito bom guarda-redes. Fora deles já é bem mais sofrível. O que no caso de um jogador para o plantel do Benfica, penso que não acolhe, tal e qual como Maite não acolhe. Enfim, esperava mais de Diogo Gonçalves, esperava que ele já tivesse encaixado melhor na equipa. Gil Dias acaba a temporada com sinal positivo, apesar de muito poucas vezes chamado. Um jogador que entra e que assiste e que acaba por marcar, entra sempre na ficha do jogo e deixa sempre a sua marca, como é óbvio. Mas há muito pouco para tirar. Gonçalo Ramos faz uma boa época. Penso que terá sido uma época muito importante para o Gonçalo, para conquistar o seu espaço na equipa e para se projetar. E o miúdo Henrique Araújo, que aproveitou as pouquíssimas oportunidades que teve para demonstrar que o Benfica pode contar com ele. Tal e qual como o Gonçalo Ramos já o tinha feito anteriormente também, que foi muito poucas vezes chamado à equipa principal do Benfica e basicamente quase sempre que era chamado marcava. Penso que esses dois jovens acabaram por aproveitar bem as oportunidades que lhes foram entregues. Muito bem, para a semana vamos continuar a falar sobre a época do Benfica e começar já a projetar aquilo que será a próxima época, a próxima temporada, falando de saídas, algumas delas previsíveis, uma delas já se sabe que vai mesmo acontecer, que é o caso do Sevillar, vai embora, e já o anunciou, mesmo na sua própria conta de Instagram, a agradecer aos adeptos do Benfica, mas para a semana logo falamos melhor sobre isto e também vamos começar a olhar para as possíveis entradas e daquilo que poderá ser feito por Roger Schmidt para a próxima temporada, que apesar de ainda não estar oficializado, mas como toda a gente já sabe, há um pré-acordo já assinado entre Benfica e Roger Schmidt para que o germânico seja o próximo treinador do Benfica na próxima temporada. Nuno, obrigado mais uma vez. Obrigado. Nós marcamos encontro para a semana. Fiquem bem, estamos juntos na Rádio Nacional de Desporto.